num país, né, Renan, onde o esporte não é tão valorizado, assim, não tem investimentos, né, do governo, não tem esse incentivo maior, né, como você disse. O esporte, a música, a arte em si também, ajuda na questão, né, da inclusão das pessoas da comunidade, de dar mesmo, um futuro diferente, né, de trazer e melhorar. Eu acho que o esporte realmente é uma grande porta que infelizmente não é olhado, né. Exatamente, exatamente. E eu fui uma, né, eu era uma criança de dentro de uma comunidade, eu era uma criança, né, de dentro, né, de eu tinha uma realidade bem difícil. Graças a Deus nunca faltou nada para mim, graças a Deus meus pais trabalhavam muito para poder tentar dar o melhor para mim, para minha irmã, né. Só que a gente sabe que, como todo mundo, mesmo tendo uma condição muito boa, todo mundo tem suas dificuldades, né. Deus não tira isso da gente. Ele não vai falar assim: "Meu filho, você não vai ter dificuldade". Quantas pessoas, né, É com muito verdade. dinheiro a gente vê que se suicidam, Sim. quantas pessoas a gente vê, né, com praticamente aos nossos olhos tudo, mas depressivas, sabe. Então eu consegui ter essa oportunidade de mostrar, né, para o mundo o que eu consegui, o que eu era capaz, sabe. Eu agarrei isso com todas as minhas forças. É isso aí, você tinha um talento e tinha uma escolha, né, você escolheu ser. Exatamente, exatamente. E eu tive pessoas por trás disso, sabe. É importante falar isso, porque se fosse só por mim, eu não conseguiria. Se fosse assim: "Renan, ó, eu vou te dar aqui uma passagem, eu vou te dar um passaporte, eu vou te dar o dinheiro para você fazer o que tem que fazer, eu vou te dar uma bola, eu vou te dar um centro de treinamento, eu vou te dar uma equipe", se fosse só eu não conseguiria. Sabe, eu tive que ter pessoas por trás de mim. Eu tive pessoas que acreditaram mais em mim do que eu mesmo na época, sabe. E é até engraçado, né, falar isso, porque não tem como a gente fazer as coisas sozinho, não tem como. Isso é um fato. Toda vez que eu tentei fazer com o meu próprio braço, eu não conseguia. Todas as vezes. Isso eu preciso deixar muito claro, porque quando a gente consegue, é o nosso rosto que tá ali, sabe. Quando a gente consegue, quando a gente aquele título mundial tão sonhado que eu tinha, que eu conquistei em 2019 junto com o Felipe, era a minha foto e a dele que aparecia ali. Só que existem muitas coisas por trás disso, sabe. Quando, eu viajo para outro país, quando eu faço uma postagem no Instagram, sou eu e ele treinando, era a gente treinando, né. Então, eu tento sempre deixar isso muito claro, porque mesmo saindo da comunidade, eu precisei entender isso muito cedo. Eu precisei entender isso muito cedo, porque sozinho, mais uma vez, não tem como. É impossível a gente conseguir fazer as coisas sozinho. E a minha vida começou a mudar depois que eu pisei na igreja. É mesmo? Depois que eu pisei na igreja, gente, pelo amor de Deus, não entendo que eu não quero fazer apelo nenhum sobre religião, tá? Tô tentando falar isso com a maior humildade do mundo. Quando eu cheguei em Campos, eu já tinha feito minha primeira cirurgia. Essa história é a que eu sempre conto pra todo mundo, né, às vezes de algumas formas diferentes. Só que assim, quando eu cheguei em Campos, o Felipe tem uma casa na praia, e ele tem uma quadra dentro de casa. Nós já tínhamos jogado em 2018, a gente já tinha conquistado em 2018 o nosso primeiro título brasileiro. Após esse título brasileiro, nós tínhamos conseguido mais 3 ou 4 títulos, ficamos 2 ou 3 vezes em segundo, mais algumas em terceiro, mais algumas em quarto. Fui para Israel em 2018, fui campeão também israelense em Israel, foi minha primeira viagem para lá. Uhum. E quando eu voltei, a gente teve um desentendimento, a gente não se falou, nós abrimos a nossa dupla, o pai dele me mandou mensagem, me ligou: "Vocês precisam conversar e tal". Nós decidimos voltar, nós voltamos. Eu estava brigado com a minha mãe, eu não falava com minha mãe, não falava com a minha irmã, não falava com a minha família. E aí, eu fui pra Campos, Felipe me fez um convite, só que ele me convidou pra Campos pra curtir o carnaval. Ele não tinha me chamado pra treinar, ele me chamou pra curtir o carnaval. E nós curtimos. Chegou um momento que: "Ah, vamos brincar um futevôlei? Vamos". Foi quando eu tive minha segunda lesão no joelho. Já tinha feito minha primeira cirurgia, tive uma lesão novamente, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei: "Gente,
acabou meu sonho. Acabou meu sonho. O que eu sonhava, né, em conquistar mais. Eu já tinha conquistado algumas coisas, mas eu queria muito mais. Essa lesão foi bem grave no seu joelho? Então, eu tive uma lesão de menisco, mas foi no mesmo menisco que eu já tinha lesionado. Eu não fiz um bom tratamento na primeira, né? Eu já queria agradecer até o Dr. Bill, não sei se ele vai assistir, eu vou mandar isso aqui pra Manda ele, pra inclusive. ele. Foi ele que fez minha primeira cirurgia, eu não tinha absolutamente nada, mesmo já tendo, né, conquistado algumas coisas. Eu não tinha essa condição de fazer uma cirurgia, todo mundo sabe que uma cirurgia não é barata, né? Principalmente no joelho. Então, o Cabeção entrou em contato com esse doutor lá em São Paulo. Hoje, eu tenho ele como um anjo. Na minha vida, eu posso falar um anjo. Hoje eu entendo, né, isso. Então, assim, cheguei lá, tive essa lesão. E aí, dessa lesão, ele me fez o convite para poder ficar em Campos. Só que na minha cabeça, eu ficava assim, gente, eu moro no Rio de Janeiro, cidade grande. A vida que eu tinha era uma vida de festa, uma vida de curtição. Interior do Rio de Janeiro não tem quase nada. Eu falei, gente, o que eu vou ficar fazendo nesse lugar? Eu não entendi aquilo. E eu falei, mano, eu não quero ficar, não quero. E eles, posso deixar bem claro que eles quase me trancaram dentro de casa. E falaram, não, você vai ficar. Eu falei, não, pra mim acabou, tô novo, vou fazer outra coisa. Eles falaram, não, pra você não acabou. Porque você ainda vai ser o melhor. Você tem um talento. Mas você precisa despertar isso dentro de você. Você precisa. E aí foi nessa que eu consegui absorver o que eles estavam me falando e eu consegui entender a forma que eles estavam falando. Eu realmente vi o sentimento, eu consegui sentir o que eles estavam querendo me passar e foi quando eu abracei essa ideia. Entendi. E já sem falar com a minha mãe, sem falar com a minha irmã, eu falei, não tenho nada a perder mesmo, eu vou apostar nisso. E aí foi quando eu resolvi ficar em Campos e assim, a minha vida mudou totalmente. Aí foi um divisor de águas aí na sua vida. Exatamente, eu posso falar pra você que Deus colocou o pai do Felipe e o Felipe na minha vida, não pra ganhar. Entendi. Porque, como eu falei pra você, quando nós ganhamos, é o nosso rosto que aparece, sabe? Mas existe toda uma história por trás disso, sabe? Existe todo um testemunho, né? Como a gente costuma falar na igreja, que pra gente chegar, a gente precisa passar por certas coisas. E a gente passa por certas coisas pra gente conseguir ajudar outras pessoas lá na frente. Porque a gente não consegue ajudar ninguém se Deus não permitir que a gente passe por certas situações. Exatamente, é A gente só verdade. consegue falar da depressão se a gente já tiver passado pela depressão. A gente só consegue falar da desistência se a gente já tiver desistido de algum sonho. A gente só consegue falar de algum problema de fato se a gente já tiver passado por esse problema. Então, eu comecei a entender que não era sobre a minha lesão, eu comecei a entender que não era, né, sobre mim, comecei a entender que não era sobre o meu talento, mas era sobre o que eu ia usar tudo isso pro futuro, entende? E aí, como eu falei, foi quando eu pisei a primeira vez na igreja, poxa, falaram um monte de coisa pra mim. Na época, assim, eu não acreditava, fiquei meio nervoso. Muitas promessas ali, né? Exatamente, e foi quando Profecias. eu realmente resolvi apostar, entendi que era realmente aquilo que me movia e consegui chegar até aqui hoje. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?